aplicação. Bom, pessoal, deixa eu só ver aqui que a gente tá 8 horas, tá? A gente vai discutir o tema aqui, e aí depende, quando chegar mais perto das 8h40, a gente define se a gente toca até o final, como vocês preferirem, ou a gente faz um break, tá? No presencial a gente vai fazer esse break sempre, tá, pessoal? Mas aqui, às vezes, conforme for, a gente consegue talvez tocar até terminar, aí vai ter umas 10 e pouquinho, certo? Beleza? Bom, a gente vai começar então o primeiro tópico, né, da disciplina, que é a origem e evolução do pensamento evolutivo. E aí eu queria que vocês ficassem à vontade para perguntar. Eu não me importo de vocês perguntarem no meio da explicação, tá? Eu vou ficar voltando. Você sabe que a gente tem um probleminha aqui no Meet, que é quando está apresentando, a gente precisa sair de vez em quando, mas eu sempre mudo o slide e volto para cá, para o Meet. Então vocês podem colocar as perguntas de vocês tanto no chat ou abrir o fone sem problema nenhum, tá? Para mim é bem tranquilo. E aí, então, nessa primeira aula, nesse primeiro tema, a gente vai discutir essas questões aqui. Primeiro, né, como era o pensamento sobre a evolução antes da proposição do Darwin. Então, essa é uma primeira questão que a gente vai discutir. A outra é como que funciona essa questão do criacionismo e evolucionismo, né? E aí eu vou fazer algumas ressalvas quando a gente for discutir esse ponto. Existe, antes do pensamento evolucionista ele se tornar um pensamento válido, né, dentro das ciências biológicas, a ideia preponderante era a ideia fixista. Então a gente vai discutir o que é o fixismo e o que significa a gente assumir uma postura fixista. Aí a gente vai falar sobre a questão das ideias pré-darwinistas no sentido de quais foram, né, os conhecimentos anteriores a Darwin, que o Darwin se apropriou para propor a ideia de evolução por seleção natural. Também a gente vai falar da questão, né, eu pulei aqui, mas a gente vai falar do Lamarck, né, qual foi a contribuição dele para a questão da biologia evolutiva, e aí chegar até o paradigma atual a respeito da biologia evolutiva, que é a síntese moderna, certo? Começando sobre essa questão das ideias, né, e a questão da evolução, no livro do Freeman, né, ele apresenta os dados de uma pesquisa que foi realizada em 2000, mas provavelmente se essa pesquisa for refeita hoje, esses dados não vão ser tão diferentes, tá? Para algumas questões, parece que o conhecimento da população não avança na mesma velocidade que outras questões, né? Então, foi feita a pergunta simples, né? A vida na Terra surgiu e aí tinha 3 opções. A primeira opção existiu em sua forma atual desde o início dos tempos. A segunda evoluiu ao longo do tempo. A terceira, eu não faço ideia. Vejam que perspectivas não evolutivas, que estão relacionadas tanto à primeira, né, resposta quanto à última, elas somam mais da metade das respostas da população norte-americana. Se a gente fizer isso aqui no Brasil, é bem provável que o conjunto de respostas seja muito parecido. É claro que se a gente fizer esse tipo de pergunta na nossa bolha, ciências biológicas, obviamente que há uma tendência das pessoas que estão na nossa bolha responderem que a vida na Terra surgiu e evoluiu ao longo do tempo, certo? Porque tem a ver com a questão da própria escolha pela biologia e tudo mais. Mas se a gente for para o centro de Uberaba e fizer essa mesma pesquisa, é bem provável que os dados aí, eu até acredito que essa opção evoluiu ao longo do tempo, ela tenha um percentual menor do que 48%, certo? A gente vai ver, quando a gente discutir a questão do ensino de evolução, quais são os entraves, e particularmente nesse momento histórico que nós estamos, existe aí uma pressão muito forte que o evolucionismo ele não seja discutido nas salas de aula ou ele seja discutido em conjunto com o criacionismo. E aí coloca essas duas formas de ver o mundo com a mesma importância na aula de ciências. E aí a gente precisa falar de uma coisa chamada lugar de fala, né? A gente utiliza muito lugar de fala quando a gente se refere às minorias, né? E o lugar de fala que a gente faz referência aqui é o da proposição da Djamila Ribeiro, que quem deve falar do tema são pessoas que entendem como funciona aquela situação
mesmo que a pessoa não faça parte daquele grupo, certo? Porque a Djamila, a Ribeiro, ela não diz que o lugar de fala, por exemplo, só pode falar sobre LGBTQIA+, quem é LGBTQIA+. Não é essa a ideia do lugar de fala. A ideia é que as pessoas falem, mas entendam como funciona para o outro. Então, tá, eu vou falar sobre a questão do racismo, mas eu não sou uma pessoa preta. Não quer dizer pelo fato de eu ser branco que eu não posso falar sobre o racismo. Só que eu tenho que entender que eu estou falando do lugar de branco. Entende? Então, assim, eu tenho que entender que eu tenho um lugar de privilégio e esse privilégio me coloca em situações menos restritórias do que uma pessoa preta, por exemplo. Entende? Então, assim, não é que eu não posso falar, mas eu tenho que entender que, ao falar desse tema, eu tenho que entender que eu tenho um privilégio que uma pessoa preta não tem. E eu tenho que entender isso e não minimizar a luta da pessoa preta. A mesma coisa quando a gente fala dos movimentos LGBTQIA+, e de qualquer outra minoria. Trazendo isso para a ciência, imagine o seguinte. A gente pode explicar o mundo de muitas formas, né? É possível explicar o mundo de diferentes maneiras. Mas se a gente está numa aula de ciências, a explicação de mundo que eu devo trazer é a explicação científica. Porque a aula de ciência é o lugar de fala da ciência. Se eu trago uma questão criacionista numa aula de ciências, eu estou limitando o tempo de fala que eu tenho para falar sobre ciência. Entende? Obviamente que as pessoas elas podem ter uma perspectiva criacionista, isso não é um problema, certo? Só que se eu estou falando sobre a perspectiva científica, o criacionismo não cabe nela, certo? Mas não quer dizer que eu, Luiz Gustavo, enquanto sujeito, eu não possa acreditar em Deus ou eu possa ter as minhas crenças religiosas. Não, porque nós somos seres múltiplos, né? Os nossos conhecimentos são múltiplos. Só que a gente tem que entender que determinados espaços, eles têm uma determinada ênfase. Eu não espero, por exemplo, que numa igreja um padre comece a falar de evolução biológica e traga o Darwin. Não espero que isso aconteça lá. Como também não é de se esperar que numa aula de ciências um professor de ciências comece a falar de criacionismo, certo? É nesse sentido, é uma visão que eu defendo. Conheço muitos colegas meus que não compartilham da mesma perspectiva que eu. Eu acho que a gente tem que respeitar as formas das pessoas enxergarem o mundo, desde que essa forma não prejudique o outro, certo? Que também tem isso, a gente tem que saber. Eu posso pensar o que eu quiser, mas eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo, porque se aquilo que eu falo machuca o outro, eu tenho que pensar sobre aquilo que eu estou falando, certo? Então a gente pode pensar sobre o que a gente quiser, podemos manifestar nossas ideias, desde que isso não fira ou crie uma situação de inferioridade no outro, certo? E eu não acho que utilizar uma aula de ciências para falar de evolução é inferiorizar quem pensa criacionista, tá? Aquele é um espaço de falar sobre isso. Como também eu não acho que um padre que não fale de evolução nas suas homilias, estou falando padre aqui que é um referencial de formação religiosa que eu tenho uma formação católica, tá? Mas isso vale para qualquer líder religioso. Eu não acho que ele está me ofendendo. Se eu vou numa missa, se o padre não fala no momento nenhum de evolução, eu não vou me sentir ofendido por isso, se ele trouxe uma perspectiva só criacionista, porque aquele espaço é um espaço do criacionismo. Entendem? Não sei o que vocês pensam a respeito disso. Eu não quero tumultuar muito, não, porque a gente vai falar mais sobre isso na questão do ensino de evolução, mas pensando nesse resultado da pesquisa e pensando que vocês vão ser futuros professores de ciência e biologia, e essa perspectiva que eu trago, né, que é a minha forma de enxergar essa situação, o que vocês pensam sobre isso? Nossa, gente, vocês estão com medo de falar ou vocês não têm opinião sobre isso? Então, Galego, de certa forma eu concordo com o seu ponto de vista, mas uma parte minha ainda acha legal aquelas, vamos falar de discussões saudáveis
em sala, nesse quesito das pessoas falarem. Não sei se eu estou certo falar das opiniões religiosas delas, enfim. Porém, entendo que isso talvez atrapalhe o andamento da aula, que é uma aula, vamos falar, voltada para a ciência, e isso possa ocupar um tempo que poderia estar sendo ocupado pela Pela ciência. ciência. É isso. Exato, Ana. Eu penso, porque assim, quando eu penso na aula de ciências, eu tenho que pensar o seguinte: a gente tem uma limitação de espaço, é uma tendência que a quantidade de aulas de ciências e de biologia elas se reduzam, né? É, porque há aí uma ideia de se aumentar o número de aulas de matemática, o número de aulas de português, que poderiam também servir de espaço para discussões múltiplas, né? Então, eu acho que a gente precisa otimizar esse nosso tempo. Ah, e aí, a aula de ciência é o tempo que a gente tem para falar sobre ciências, né? Então, eu entendo isso. Mas eu acho que a gente, enquanto professores de ciência e biologia, eu acho complicado falar assim, o criacionismo está totalmente errado. Não, o criacionismo não está errado, gente. É que o criacionismo, ele explica o mundo de uma forma. Se a minha ideia é explicar o mundo de forma científica, eu tenho que trazer uma outra estrutura de argumentação, né? Eu acho que isso precisa ficar claro. Talvez, Ana, se na sala de aula a gente conseguir construir uma discussão que balize isso, né? Que os alunos entendam, olha, o mundo ele pode ser explicado de várias formas. E ao decidir explicar o mundo de forma científica, eu estou utilizando isso, isso, isso e isso. E também a gente tem que entender que, por exemplo, a questão da vacinação, né? Que é algo que aqui no Brasil até que a taxa de vacinação está bastante alta. Felizmente, né? Principalmente aqui na nossa região, Beraba, eu vi que a cobertura vacinal é maravilhosa, tá? É super alta. Mas, por exemplo, tem lugares que essa cobertura vacinal não é tão alta. Aqui no Brasil mesmo. Muitos desses lugares em virtude da vacina não ter chegado, mas existem alguns que a população pode ser mais ou menos resistente, certo? Aí nesse caso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí você tem a escolha por não se vacinar, ela está muito ligada a não a uma visão científica do processo, mas uma outra visão, né? Pode ser uma visão política, pode ser uma visão ideológica, pode ser mil coisas aí diferentes que estão em jogo nessa visão. Nesse caso específico, a visão científica ela deveria ser preponderante. Agora, quando a pessoa ela se sente mais confortável em entender que a natureza é uma criação de Deus, tá tudo bem, certo? Mas se eu for tentar entender isso da perspectiva científica, eu vou trazer um outro olhar, né? Eu acredito que a gente consiga ter esses dois olhares paralelos, né? Tem alguns colegas meus, que inclusive que vocês já tiveram aula, que eles acham que é possível que haja uma intersecção entre um olhar evolucionista e um olhar criacionista, tá? Para alguns colegas meus, eles acham isso viável. Eu acho inviável. Eu acho que a visão criacionista, ela não se mistura com a visão evolucionista. Porém, eu acho possível que um mesmo sujeito, ele consiga enxergar o mundo das duas formas. Eu não acho que elas se harmonizam, mas eu acho que elas podem coexistir, certo? Sem criar também muito alarde. Hoje eu estava conversando com a professora Maria Angela Torreglosa, ela estava lá no laboratório, e aí a gente estava trocando uma ideia sobre isso, né? Que a gente tá fazendo orações, né? Aí eu brinquei com ela, falei assim, quando eu falo que eu estou fazendo oração, não é necessariamente que eu estou rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou eu estou orando para Deus. Na verdade, eu torço, né, que para que as coisas ocorram de forma positiva, né? Que alguma força, de alguma forma, traga uma harmonia para determinada situação, para esse retorno presencial, para que ninguém pegue Covid, para que a gente não tenha nenhum surto, para que ninguém fique doente, sabe? Então, assim, eu imagino, a questão da evolução para mim, ela é algo muito importante da minha formação cognitiva, né? Da forma que eu enxergo o mundo. Mas eu consigo, dentro de mim, ter esse lado mais místico, né? Por exemplo, eu sempre brinco, vocês vão perceber que eu vou brincar e em algum momento falar assim, olha, eu sou muito canceriano. Então, por exemplo, é que quem está fazendo disciplina de cinema, não sei se tem alguém que está fazendo disciplina de cinema e educação. Dependendo do filme que a gente vai assistir, que está previsto, né, lá no nosso ah, que o filme que tiver em cartaz de que a gente vai no cinema, provavelmente eu vou chorar igual uma criança. Aí eu vou brincar e falar assim: nossa, eu sou super canceriano quando eu assisto filme, porque canceriano é chorão. Isso é muito místico, entendeu? Isso é criacionista. Não é criacionista cristão,
né? Mas é um criacionismo porque não tem relação nenhuma o fato de eu ser canceriano chorar. Entende? Porque isso aí, na verdade, é uma crença que eu tenho que o fato de eu ser canceriano me torna mais chorão, né? Mas na verdade eu sou chorão porque eu sou chorão. Tem a ver com a minha personalidade, não com o meu signo. Mas é claro que para mim trazer o signo para discussão é uma coisa que é uma crença minha, né? Então eu acho possível que as pessoas elas tenham esse lado mais menos científico também para explicar o mundo. O que eu eu não consigo entender que essas questões elas se harmonizem. Harmonizem no sentido de estabelecer relações. Eu consigo ver que dentro de nós a gente tem essas múltiplas formas de enxergar o mundo. E nem todas elas se ah, coalizam, né? Elas podem coexistir, mas sem se coalizar, certo? Mas eu acho que era isso, viu, Ana? Mas eu entendo isso e essa é uma coisa que a gente precisa ter cuidado de sala de aula, porque a gente não sabe quais são os dogmas, né? Quais são as perspectivas religiosas dos nossos alunos, ou as perspectivas criacionistas, né? Não necessariamente religiosas, e deixar claro que está tudo bem, você pode ter suas crenças, mas que nesse momento a gente vai trazer aí uma historinha contada utilizando uma outra forma de se ver o mundo, né? E não achar que é a forma do outro, porque eu já participei de reuniões, por exemplo, que tinha gente que era ateu e desrespeitava profundamente uma pessoa que era evangélica, por exemplo. Isso dentro da universidade, tá? Eu já vivenciei isso. E não, você não pode usar a religião do outro para agredir a pessoa, sabe? A pessoa ela pode ter a religião dela, como o fato de não ter também uma forma de, tá, você não tem nenhuma crença religiosa, ok, tá tudo certo também, tá tudo bem, né? Então a gente tem que respeitar essas diferentes formas e não achar que uma forma é melhor que a outra. Como eu já ouvi é, que católico não é cristão, que só evangélico é cristão. Eu já escutei isso também. Que aí a gente está na discussão só numa perspectiva criacionista, né? Mas na aula de ensino, é bom que ao longo do semestre a gente vai amadurecer um pouco mais a ideia a respeito da evolução, e aí acho que a gente consegue talvez entender melhor como que é essa dinâmica numa sala de aula, né? E aí quais são as questões que estão em jogo ali quando a gente vai ensinar a evolução, e por que a evolução em particular dentro do universo científico é uma ideia que ela tende a ser perseguida, tá? Dependendo de quem está no poder, porque que justamente a evolução biológica que é o ponto de incômodo, né? Não necessariamente toda a ciência, mas a evolução, certo? E aí, pessoal, é o seguinte, primeiro eu vou discutir, vocês vão perceber que eu vou falar pouco sobre criacionismo, até falei mais do que eu gostaria, tá nesse, nesse preâmbulo da aula, mas basicamente o criacionismo, ou teoria da criação especial, ela era uma perspectiva que a ciência incorporava na sua argumentação até 1820, mais ou menos. Então era muito comum que trabalhos científicos trouxessem argumentos criacionistas, certo? Então vejo que até o século XIX, esse limite entre ciência e religião, ele não era muito claro, tá? Mesmo com a questão do iluminismo, né? E a questão do advento da ciência, o método científico, consolidação, né? Do conhecimento científico vai acontecer lá no século XVIII, e claro que isso aí vai chegar até o século XIX, ainda a ciência utiliza muito de alguma forma, bebe muito na fonte criacionista. A própria origem das espécies do Darwin, em vários momentos, ele evoca o Todo-Poderoso e tudo mais. Então, mesmo um livro que é digamos assim, um livro-chave para essa ruptura, né, entre pensamento religioso e pensamento científico, ele evoca, né, de alguma forma, essa perspectiva mais criacionista. Ah, basicamente, o criacionismo ele é baseado no Gênesis. Então, tudo que a gente traz de referência do criacionismo, ele está contido no livro Gênesis, tá? É, isso pensando nas religiões cristãs, mas outras religiões têm algum outro tipo de base relacionada a essa questão da origem da vida a partir de uma criação divina, tá? Então, várias delas têm, mas no caso do criacionismo, que digamos assim, interferiu principalmente no pensamento científico ocidental, tem a ver com a questão do cristianismo, né? Por isso que a gente evoca a Bíblia.
E aí, no caso, no Gênesis, as espécies não mudam ao longo do tempo e elas foram criadas independente uma da outra, porque Deus, né, Deus criou cada espécie de forma independente. E aí, segundo o Gênesis, né, tem um cálculo do arcebispo de Armagh que propõe que as espécies foram criadas há mais ou menos 4.004 anos antes de Cristo. E aí a gente vai ver ao longo daqui do semestre que existem espécies que existiram há bilhões de anos, né? Pode falar, Silvano. Era mais um, né, nessa discussão aí, né, de às vezes é difícil, né, centrar uma linha, né, entre as crenças ou até mesmo o aprendizado na faculdade ou até mesmo a ciência como um todo, né, e eu ia falar que um livro que ele é da academia, né, e tal, mas ele é um livro bem interessante para levar essa discussão, principalmente para a galera que está acabando de entrar agora no curso e tal, é o Sapiens do Harari. Uhum. O Sapiens do Harari é maravilhoso para entender que a humanidade é humanidade porque ela sente vontade de acreditar em algo. Seja o que for. Eu tô até procurando para ver se ele tá aqui ou se tá no Univerde, porque eu tenho esse livro aqui, ele é fantástico mesmo. Eu participei de uma discussão na Unesp de Rio Preto e eles me chamaram para trazer a. Porque esse livro, na verdade, ele não traz só a perspectiva biológica, né? Ele traz a Sim, ele faz perspectiva. uma mistura biológica, histórica, Isso, arqueológica também, se eu não me engano, sociológica. Ele é isso. multidisciplinar, várias coisas e acompanhando a humanidade ao longo. Né? Então ele é realmente muito bom. Esse livro é excelente. Eu tava querendo ver se eu tinha ele aqui, mas não tá. Não. Deixa eu ver assim. É porque eu faço o seguinte, os livros que têm a ver com questão de evolução, mesmo os que eles não são de referencial teórico, eu levei tudo para a Univerde agora, no final do ano, né? Então ele não está aqui, mas esse livro que o Silvano disse, eu sugiro muito a leitura dele, tá, pessoal? Muito bom. É uma abordagem diferente, ele traz essa questão das influências, o foco na questão histórica é mais, digamos assim, é mais prioritário nesse livro do que a questão biológica. Então é interessante porque quando a gente fala de evolução humana, a gente tem que entender que nós, seres humanos, nós somos seres biológicos, obviamente, mas a questão cultural é muito importante na nossa evolução, né? E até se por acaso eu oferecer de novo a disciplina de evolução humana, enquanto vocês estiverem na faculdade, eu sugiro que vocês façam, que a gente aprofunda bem essa questão, tá? Na Como disciplina. alguém que fez ela no semestre retrasado, se eu não me engano, ela é realmente muito boa. É uma disciplina muito legal de se fazer. Eu recomendo demais os alunos fazerem. E aí eu tô super chateado que a turma que tá na disciplina de evolução, nenhum aluno fez a disciplina de evolução humana. Sempre acaba tendo, né? Porque eu costumo ofertar a cada 2 anos, mais ou menos, essa disciplina. E sempre, quando o pessoal chega no final do curso, sempre tem uma boa parte dos alunos que fez. E aí não tinha nenhum. Eu fiquei assim, nossa, teve até oferta remota da disciplina e os alunos não fizeram. Eu fiquei, digamos assim, hashtag chateado, porque é uma disciplina que eu acho muito importante para a formação de vocês. Né? Se eu oferecer e Eu vocês tiverem mandei aí o nome disponibilidade, do livro e o façam. autor no chat, Ah, tá. para se quiserem procurar depois. Perfeito, viu? Recomendo que, para quem gosta de fazer essas leituras que tem essa interface com a biologia, mas consegue fazer essa extrapolação, esse livro aí ele é recomendadíssimo, tá? É uma abordagem muito diferente do que a gente está acostumado. Certo? Bom, aí a questão, né? Qual que é o problema do criação? O criacionismo em si, ele não é o problema. O problema é a base ideológica do criacionismo. Porque se a gente propõe que existe aí não mudança ao longo do tempo e que todas as criaturas foram criadas de forma independente, a questão do tempo aqui é até discutível, mas esses dois pontos aqui, ó, que as criaturas não mudam ao longo do tempo e elas foram criadas de forma independente uma das outras, é, isso é a base de um pensamento filosófico chamado fixismo. E ele é o extremo oposto do evolucionismo. Se a gente compara, né,
o fixismo e o evolucionismo é como se a gente falasse de água e óleo, tá? Não dá para você explicar numa mesma, numa mesma concepção, né, de mundo, utilizando uma perspectiva fixista e evolucionista. Ah, todas as perspectivas criacionistas, elas têm sua base no fixismo, que elas se baseiam na imutabilidade das criaturas, né? Por que é baseado na imutabilidade das criaturas? Porque se você propõe que existe uma entidade que cria, essa entidade ela é suprema, então ela não vai criar algo mal feito, mal criado, digamos assim. E aí como que você propõe que esse algo criado ele vai mudar ao longo do tempo? Claro que tem aí um movimento, ele enfraqueceu muito nos últimos anos, tá? Mas até os anos 2010, 2011 ainda tinha uma certa força, que era o design inteligente, que basicamente a ideia é que a entidade superior criou, sei lá, organismos de base, e aí ao longo do tempo, a partir dos processos da evolução, essas criaturas de base foram mudando ao longo do tempo, né? Mas isso não é nem mais considerado, tá? Isso aí teve uma fase aí que tinha um grupo na academia que fortemente defendia nessa ideia do design inteligente, mas perdeu a força porque na hora que você para pensar, você tem de novo ali uma entidade criando e aí você volta de novo para a perspectiva fixista, né? Pelo menos na origem. A ideia do fixismo, ela não é criacionista, tá, gente? O fixismo ele surge antes do criacionismo. É que a perspectiva criacionista vai incorporar a sua estrutura, né, de pensamento a ideologia fixista. A ideologia fixista ela foi proposta pelo Aristóteles, mas ela foi, digamos assim, reverberada do pensamento de outros filósofos e cientistas, né? Como é o caso das essências fixas do Platão, que utiliza, né, essa matriz fixista, e o catastrofismo do Cuvier também, que utiliza essa perspectiva fixista. A gente fala mais um pouquinho, principalmente do catastrofismo daqui a pouco, tá, gente? A ideia do fixismo é que as criaturas não mudam. Então aí tem dois exemplos, né? Uma perspectiva fixista, as diferentes formas de borboletas atuais, elas seriam produto, né, de uma criação divina que ocorreu aí num tempo passado, e aí elas foram todas criadas de forma independente e não mudaram ao longo do tempo. Na perspectiva evolucionista, existe uma forma ancestral, e essa forma ancestral foi passando por mudanças ao longo do tempo que originou as formas atuais, certo? Então, basicamente, a questão aí relacionada ao criacionismo é essa perspectiva fixista. E aí até quando a gente pensa na perspectiva fixista, a gente não pode perder de vista que a natureza ela era organizada a partir de uma ordenação chamada escala naturae. Essa escala naturae, basicamente, ela colocava, né, as entidades divinas em degraus, né, organizava as diferentes os diferentes elementos, né, que compõem o mundo, inclusive elementos não vivos, né, eles podiam ser organizados, né, de um estado mais inanimado para um estado mais divino. E aí, dependendo, quanto mais alto é o grau, né, que um determinado elemento ocupa, mais perto do divino ele está. E aí, no caso, o mais próximo do divino seria Deus, e o menos próximo do divino seriam as rochas. E olha que interessante, né, nessa escala, Nature, vejam que os humanos eles ficam acima dos animais, os animais acima das plantas, e as plantas seriam as formas de vida mais próximas das rochas e mais distantes, né, do que é a divindade suprema. E aí, claro, essa forma de ver o mundo, ela é uma forma complicada quando a gente pensa do ponto de vista evolutivo, porque aí se a gente tem aí diferentes degraus, né, de importância sendo ocupados pelos organismos, como que a gente consegue explicar que os mesmos processos que podem produzir a mudança deles valem para todos? Se a gente parar para pensar, a gente vai ver que os processos evolutivos que a gente vai discutir ao longo aqui do semestre, eles valem para o micro-organismo, eles valem para a planta, eles valem para os animais, para os protozoários, para as algas, para os humanos. Né? Eles não são discriminatórios, os processos, eles são universais. E aí, quando a gente pensa que os elementos da Terra são organizados numa escala, então seria improvável a gente pensar processos universais que atuassem, né, de forma similar em plantas, animais, micro-organismos humanos. E vejo que nessa escala natura os micro-organismos nem entram, né, porque eles eram sequer conhecidos. Né? Então essa aí é uma questão
Importante. Só para vocês entenderem porque eu estou falando sobre isso, a biologia ela só vai ter essa cara, né, de biologia mais recentemente. Mas as ideias biológicas elas surgem lá na antiguidade, principalmente a partir é, da forma que o Aristóteles enxergava o mundo. O Aristóteles ele se preocupava muito principalmente com a classificação das formas de vida. Então tem aí uma influência muito grande da filosofia, e essa filosofia preocupada com as formas de vida é chamada de filosofia natural. E é ela que traz essa organização nessa forma de escala naturae, né? E é claro que esse olhar sobre, sobre as variações, as diferentes formas de vida na Terra, se a gente olhar para as formas de vida utilizando a perspectiva da filosofia natural, a gente acaba meio que tentando categorizar essas formas e dizer que elas têm, digamos assim, menos vitalidade ou mais vitalidade, sabe? Então isso acaba sendo meio problemático quando a gente pensa do ponto de vista evolutivo. Mas é esse contexto, né, que vai tá interferindo aí até o século XIX. E aí, só para vocês terem uma ideia, para a gente falar do evolucionismo e chegar até, digamos assim, o estado que é o ponto de virada, né, que é a proposta de evolução por seleção natural do Wallace e do Darwin, que vai ocorrer aí no meados do século XIX. Então, uma série de outros pensamentos, de outras proposições, elas foram sendo realizadas, que, digamos assim, elas, mesmo que elas tenham, né, em essência, um olhar fixista, de alguma forma elas abrem uma perspectiva para a mudança. E esse mínimo, né, de contribuição para a perspectiva para a mudança foi se acumulando até que surge um cenário favorável para uma ideia tipo evolução por seleção natural ser um pouco mais bem aceita, certo? E aí aqui eu destaco alguns, né, algumas contribuições. Por exemplo, lá no século XVII e XVIII, existe a proposição do Maupertuis, que é a herança dos caracteres adquiridos. E isso vai ser importante para a proposição de uma teoria evolutiva, que é a teoria do Lamarck, né? Algumas décadas depois. Que aí ele vai se apropriar, né? Ele vai utilizar a ideia dos desuso e a idade dos caracteres adquiridos, que é uma proposição anterior a ele. Só que o Lamarck ele propõe que os seres vivos mudam ao longo do tempo. Mas para que ele faça essa proposição, ele vai utilizar como fonte, né, essa ideia da herança dos caracteres adquiridos. O fato do Linneu ele ter feito, né, classificado as formas de vida e de alguma forma estabelecido algum tipo de hierarquia entre elas, né, quando ele estabelece lá espécie, gênero, ordem, família e tudo mais, de alguma forma ele traz aí um raciocínio base para a gente entender as relações evolutivas. Porque atualmente o que acontece? Quando eu digo que dois organismos diferentes fazem parte do mesmo reino, eu estou dizendo que esses dois organismos eles compartilham algum ancestral comum, né? Então eles compartilham características que surgiram no ancestral comum. Então, apesar do Linneu ele ser fixista, o fato dele ter ordenado as formas de vida utilizando o sistema de taxonomia possibilita digamos assim, esse olhar evolutivo posterior, certo? E aí o que vai acabar acontecendo que essas outras contribuições que vão sendo, né, que vão ocorrendo ao longo da história, elas vão criar, digamos assim, uma cama para o Darwin e o Wallace poderem deitar e propor a teoria de evolução por seleção natural. Então, cada contribuiçãozinha dessas aqui permite um avanço a respeito do olhar sobre a evolução. E aí, nesse sentido, né, a gente, mesmo esses pensadores fixistas, né, pré-darwinianos, como eles acabam, de alguma forma, colocando em xeque a ideologia fixista, né, propriamente dita. Então, basicamente, o fixismo ele tem dois pontos importantes, né, quando a gente pensa na evolução, que as espécies não mudam ao longo do tempo e que todas as espécies elas têm origem diferente. E aí esses dois pontos eles são o oposto no evolucionismo. Só que esses pensadores aqui, né, principalmente aqui para do Saint-Hilaire para tirando o Lamarck aqui, né, se bem que ele vai mudando de ideia ao longo da vida, né? Mas basicamente aqui esses pensadores, o próprio Lamarck ele não admite uma origem única, né, para as espécies. Ele propõe que as espécies elas têm um estado ancestral e um estado derivado, né? E que esses estados derivados eles vão passando por mudança ao longo do tempo.
Então ele tem uma ideia muito mais de especiação do que de ancestralidade comum, que isso é um ponto forte, né, da evolução para seleção natural, que vai ser proposto pelo Darwin e pelo Wallace. De alguma maneira, eles acabam colocando algum tipo de informação que vai ou questionar que as espécies são imutáveis ou que as espécies têm origem diferente, certo? Então, mesmo eles se assumindo fixistas, né, de alguma forma eles tendo uma proposição fixista, eles acabam meio que possibilitando um avanço a respeito do olhar sobre a evolução, porque eles acabam meio que contrariando algumas premissas aqui, principalmente essas duas aqui do fixismo. Certo? Pessoal, tudo certo até agora? Vocês têm alguma dúvida? Tem algum comentário? Tá dando para entender? Tô falando muita coisa que... Tô usando vocabulário muito difícil, tô falando coisa que tá ficando muito clara. O que vocês me falam? Eu quero ouvir um retorno de vocês. Ou podemos continuar? Está tudo tranquilo aqui, professor. Galil, Pode a falar. gente vai ter acesso aos slides? Eles já estão lá no Moodle, tá? Todos tá. eles. Tá bom, obrigado. Eu acho que é importante, os slides é legal até vocês terem eles antes da aula, que acaba sendo como se fosse um roteirinho da aula para vocês irem acompanhando, tá? Então todos estão disponíveis, tá? Até o final do semestre tudo lá já. Bom, Tranquilo. valeu, Rodolfo. Tem hora que eu até brinquei ontem com o pessoal, não sei, parece que como eu tô tão ansioso pra essa volta presencial, tem hora que eu me sinto igual a Jade. Sabe quando a Jade fica fazendo os VT dela lá no Big Brother? Que você fica falando, e aí parece que você tá falando pra mim, né? Mas é bom que vocês estão compreendendo. De vez em quando eu vou parar e vou perguntar para vocês, tá? Aí a gente chega no ponto, né, que é o ponto da nossa disciplina, que é a resposta a essa pergunta. O que é evolução? A palavra evolução vem do latim evolvere, que o evolvere, na verdade, a ideia é desenvolvimento e desenrolar. Só que talvez a tradução melhor para a evolução hoje é que a evolução seria uma mudança. Então, se a gente pudesse substituir a palavra evolução por uma outra, a palavra mais apropriada seria a palavra mudança, certo? Ou melhor ainda, né? Mudanças no plural. O conceito darwiniano de evolução é descendência com modificação ou diversificação, certo? O Darwin ele propõe, né, que evolução é descendência com modificação, diversificação, e o processo principal para a evolução é a seleção natural, tá? Mas esse é o conceito darwiniano de evolução. A proposição mais recente, né, digamos assim, a proposição mínima mais recente para a evolução é a mudança nas proporções de indivíduos com características diferentes dentro das populações. Então, por exemplo, vamos imaginar a cor verde e vermelha no fenótipo de um determinado inseto. Digamos que a população, até vou escrever aqui, tá, gente? Vocês acompanharem o que eu estou falando aqui. A população A, ela tem 50% verde, 50% vermelho, certo? A população B tem 20% verde e 80% vermelho, certo? Quando eu analiso isso, então vamos pegar esse conceito. Mudanças nas proporções de indivíduos com características diferentes dentro das populações. Na população A, 50% apresenta característica verde. Porém, na população B, somente 20% apresenta essa mesma característica. Então, se a gente detecta essa diferença entre duas populações, quer dizer que essas populações estão evoluindo. Porque se elas não estivessem evoluindo, a gente esperaria que as proporções fossem iguais nas duas populações. Certo? Então, basicamente, uma tradução, né, dentro de um cenário real para essa afirmação e mudança nas proporções de indivíduos com características diferentes dentro das populações seria esse exemplo que eu trouxe aqui. Certo? Pensando num primeiro estágio, né, do pensamento evolutivo, e aí eu vou falar mais um pouquinho sobre o Darwin e tal, mas
Pensando num primeiro momento, pós aceitação das ideias darwinistas e tudo mais, basicamente a gente pode pensar num fluxo, né, da evolução. Primeiro, é importante que um processo que produza modificação ocorra. No caso, esse processo é a mutação. A mutação, ela produz diversificação nas populações, certo? Então, a mutação é o processo que produz diversificação. Essa diversificação pode tornar, né, os indivíduos, pode proporcionar aos indivíduos maior chance de sobreviver e reproduzir ou não. No caso, essa maior ou menor chance de sobreviver ou não tem a ver com o efeito da seleção natural sobre essa diversificação. Se essa diversificação ela aumenta a sobrevivência e a reprodução, então a gente chama essa diversificação de adaptação. Porém, se ela não produz a adaptação, há uma tendência dos indivíduos que portam, né, essas características eles serem eliminados, serem extintos, certo? Então, basicamente, esse é um fluxograma que a gente pode pensar quando a gente tenta responder a pergunta evolução. Então, a evolução é um processo de diversificação nas populações. A origem da diversificação tem a ver com as mutações e a manutenção ou não dessa diversidade tem a ver com a seleção natural, certo? Ficou claro, gente, o conceito de evolução? Que esse é o nosso conceito que a gente vai usar ao longo da disciplina inteira, tá? Sem problema, Galego. Maravilha, maravilha. Bom, e é claro, né, quando a gente pensa na evolução, a gente pode pensar em muitas áreas de aplicação, né? A gente, nesse instante, a gente está vivenciando uma questão de aplicação da biologia evolutiva, que é a questão do Covid-19, a questão da origem de variantes, né? Tem a ver, e a questão, né, de se ter descoberto que o estoque viral ancestral era de morcego, isso tem a ver com um estudo da evolução desse vírus, né? Na agricultura, as técnicas relacionadas a controle biológico, controle químico de pragas, você considera, né, se as pragas são ou não, né, resistentes àquele agrotóxico, a gente utiliza ideia evolutiva. Quando a gente, por exemplo, propõe a utilização de um determinado... eu sei que eu posso usar a erva cidreira como... eu sei que tem um princípio ativo na erva cidreira que está relacionado a efeitos antiansiolíticos, que reduz a ansiedade, né? E aí eu sei que existe uma outra planta que é do mesmo gênero da erva cidreira, aí eu posso propor, como tem um ancestral comum próximo, será que o princípio ativo surgiu no ancestral? Então eu posso investigar uma outra planta que ocorre em outro lugar, mas que seja parente da erva cidreira, para utilizar o mesmo princípio ativo da erva cidreira, né? Para eu poder fazer isso, eu tenho que usar um olhar evolutivo. É impossível se estabelecer estratégias de biologia da conservação e de manejo ambiental sem conhecer biologia evolutiva. A gente vai falar muito sobre isso na aula de fluxo gênico, tá, pessoal? E na aula de deriva genética. Não é somente quantos indivíduos existem num determinado lugar que vai determinar se uma espécie ou não tem extinção, por exemplo, né? Eu preciso entender se aqueles indivíduos que existem ali, eles são ou não aparentados. Então, quanta diversidade genética existe entre aqueles indivíduos? Se eles forem muito parecidos geneticamente, existe uma tendência da população, mesmo tendo muitos indivíduos, a haver exposição de alelos letais. Cruzamento, provavelmente esses indivíduos são aparentados, e cruzamento entre parentes tem uma alta probabilidade de produzir geração que não chega à idade reprodutiva, em virtude da expressão de genes letais, que no caso de cruzamentos não endogâmicos isso não é muito comum. A gente vai falar mais sobre isso na aula de deriva genética, né? Então é impossível estabelecer uma prática de biologia da conservação sem conhecer, né, esses aspectos da evolução das populações. E é claro, mais especificamente em relação à evolução humana, conhecer a evolução humana é se conhecer também, né? Então esse olhar sobre a evolução também permite que a gente se conheça e reconheça. E aí a gente chega numa outra questão, né? Eu trouxe aqui
a questão do fixismo, eu trouxe um caminhar, né, a respeito da evolução do pensamento sobre evolução. Vou detalhar um pouquinho mais qual foi a contribuição do Lamarck, qual foi a contribuição do Darwin, tá? Mas a gente tem que primeiro entender que quando a gente fala de evolução, a gente está falando de uma teoria, certo? Por que é uma teoria? Porque a evolução ela é constituída por um conjunto de informações interconectadas. E aí a gente vai ver que, principalmente na síntese evolutiva, diferentes áreas, né, do conhecimento biológico se uniram para propor qual seria uma explicação geral para a evolução dos seres vivos. Né? Então a gente vai ver que tem, por exemplo, contribuição de geneticista, contribuição de paleontólogo, contribuição de ecólogo, contribuição de sistemata. Então a gente chama de teoria esse conjunto de informações que são baseadas em evidências, obviamente, né, e que explicam um determinado fenômeno. E no caso, a evolução, além de ser uma teoria, justamente por causa dessa contribuição de diferentes saberes, né, para a construção do seu arcabouço, ela também é um fato, né? Se a gente estivesse na sala de aula, eu simplesmente pediria para vocês olharem uns para os outros, né? A gente vai perceber que todos nós somos muito diferentes. E isso é resultado da evolução. Né? Então, a própria diversidade que a gente detecta, por exemplo, num grupo, numa sala de aula, né, que a gente vai ter alturas diferentes, cabelos diferentes, cor de pele diferente, cor de olho diferente, formato de corpo ligeiramente diferente, né? Apesar de a gente se reconhecer enquanto espécie, né, porque a gente tem lá um conjunto de características que me permitem dizer este é um ser humano, a gente vai perceber que tem um conjunto de diferenças. Então é possível a gente perceber que os seres vivos evoluem olhando ao nosso redor, né? E vocês vão perceber que ao longo da disciplina eu vou apresentar uma série de fatos, né, que comprovam a existência da evolução, e as aulas práticas elas vão ter também esse olhar a respeito de evidências, né, que a gente consegue produzir do tempo de uma aula prática, que me permitem, de alguma forma, mostrar que a evolução ela é um fato para além de uma teoria, né? Porque às vezes a gente escuta assim, mas a evolução biológica é só uma teoria. Não, a evolução biológica não é. E primeiro que não é só uma teoria. Uma teoria, na verdade, é um produto sistematizado de saberes que se congregam, né? Então isso é muita coisa. Isso não é só, isso é muito, né? Mas para além disso, é possível a gente observar a evolução a partir das formas de vida atuais, tá? E a gente vai ver isso mais especificamente na semana que vem. A gente vai ver um conjunto de experiências. Inclusive, eu até vou compartilhar com vocês alguns dados do meu doutorado, de orientação que eu fiz aí que eu fiz aqui na UFTM, que a gente obteve alguns dados que mostram, né, a evolução pelo menos no nível populacional, tá? E aí, claro que eu vou discutir outros dados de evidência evolutiva que estão para além da população, mas para a questão da evolução de espécies, reinos, famílias e etc. Pessoal, entenderam por que evolução é uma teoria? Entenderam por que evolução é um fato? Vocês estão em dúvida? Alguém gostaria de me dar um exemplo de um fato científico que comprova a evolução? Vocês estão com medo, gente? Um exemplo que a gente tem seria os fósseis, né? O registro fóssil como um todo das criaturas, que a gente consegue passar uma linha do tempo, né? Silvano, perfeito. Os fósseis, eu acho que tem muitos exemplos que a gente pode dar, né? O fato de nós sermos diferentes, isso aí é uma evidência, mas que evidência maior é a existência de organismos que não existem mais, né? Que a gente consegue comprovar que a Terra já foi ocupada por um conjunto de organismos que eles não... Eles têm, né, descendentes atuais, mas não têm esses organismos mais aqui na Terra, como é o caso dos dinossauros, por exemplo, né? Então, os fósseis, eles são uma evidência, assim, da evolução, talvez uma das mais... ah, talvez tenham sido os fósseis as evidências mais utilizadas no primeiro momento, tá? Atualmente, com o avanço do conhecimento sobre DNA e tudo mais, vem se utilizando muito informações de DNA para se entender a evolução, mas os fósseis, com certeza, eles fornecem, né, um cenário
de existência de formas de vida que elas não existem mais nos tempos atuais, né? Então, com certeza, os fósseis, esse foi um tiro certeiro, né? E aí, falando um pouquinho, né? Aí, porque eu queria falar essa questão da o que é o conceito de evolução, né? Por que evolução é uma teoria, por que ela é um fato também. E aí, voltar um pouquinho no tempo e fazer agora uma segunda. Eu estou fazendo igual ao universo Marvel, tá, gente? Então, eu criei uma linha do tempo, agora eu vou criar uma outra, tá? Só para vocês entenderem. Então, primeiro eu quis, na verdade, construir essa oposição fixismo-evolucionismo, contar para vocês o que a gente chama de evolução, mostrar que evolução é um fato e uma teoria, e aí agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo, tá? Então a gente vai voltar lá vai fazer igual o Loki, tá? A gente vai voltar na linha X do tempo e a gente vai caminhar para outro multiverso agora, tá? Então, antes do Darwin, obviamente que outros autores de forma mais explícita, tá? Eu mostrei para vocês aquela linha do tempo, né? Quais foram as contribuições que ajudaram o Darwin e o Wallace a proporem na teoria de evolução por seleção natural. Porém, existem alguns autores anteriores ao Darwin que eles de fato trazem um cenário a respeito da evolução mesmo, tá? Não que eles tinham um pensamento fixista e aí a ideia deles sugere uma perspectiva evolucionista. Não, esses pensadores aí, eles de fato, eles assumem a ideia de transformação de espécie ao longo do tempo. Inclusive o próprio avô do Darwin, tá? O Erasmus Darwin, no século XVIII, ele escreveu sobre isso e ele traz essa ideia da mudança da espécie ao longo do tempo, mas para todos eles falta um pouquinho de embasamento, né? Que daria uma, digamos assim, uma robustez para essa perspectiva. E aí, um recorte, né, que o Conde de Buffon, ele diz que cada espécie tem um molde interno, imutável, que organiza as partículas das quais cada organismo é produzido. Esse molde poderia apresentar variação devido às condições ambientais e originar espécies similares. Então vejo que o Buffon, ele traz uma ideia de mudança ao longo do tempo, inclusive o Buffon ele foi muito amigo do Darwin, tá? Mas que a ideia é que cada espécie tivesse como se fosse assim um centro mágico, e esse centro mágico poderia se transformar, e aí as diferentes formas de vida poderiam se transformar. O Conde de Buffon, eu acredito que talvez o Thiago fale mais com vocês na aula de paleontologia, porque ele tem muita contribuição em relação à paleontologia. Né? Aproveitando o gancho do Silvano, que ele falou dos fósseis, o Conde de Buffon ele trabalha muito com essa questão dos fósseis. E é claro, né, trabalhando com fóssil, ele vê lá uma estrutura que, obviamente, aquilo é de um organismo que existe na Terra, e aí ele olha para o tempo atual e não tem nenhuma forma de vida, né, que se assemelha, então ele traz essa ideia dessa transformação ao longo do tempo. E aí, claro, né, talvez um dos pensadores que vão impactar mais diretamente essa linha de multiverso, né, para a citação do pensamento evolutivo, é o trabalho do Lamarck. O Lamarck, ele escreve um tratado a respeito, né, da variação, né, em espécies animais, que ele chama de filosofia zoológica. Nesse trabalho, ele propõe que as espécies mudam ao longo do tempo. A questão é que ele utiliza quando ele vai argumentar a respeito dessa mudança ao longo do tempo, ele acaba meio que utilizando algumas coisas que de fato a gente consegue observar na natureza, mas outras nem tanto. E aí ele utiliza, de certa maneira, quando ele fala, por exemplo, da força interna, ele fala de essências vitais. Então, quando ele traz essa abordagem, ele traz uma perspectiva um pouco mística, entendem? Para mudança da espécie. Mas, basicamente, algo importante que ele faz é discutir que as espécies mudam ao longo do tempo, certo? Então, isso é um ponto importante. Ele foi o primeiro a escrever um tratado sobre isso, e tentar defender isso numa sociedade científica. Não foi bem sucedido, obviamente, mas ele traz sabe o precedente? Ele traz o precedente. E aí, basicamente, ele utiliza duas leis para explicar a evolução na perspectiva do Lamarck, tá? Então, a primeira é que as estruturas de um organismo, conforme o seu uso ou seu desuso, elas podem se desenvolver ou atrofiar. Por exemplo, se eu faço muita musculação, o meu músculo aumenta de tamanho. Então, o meu corpo aumenta de tamanho. Se eu não faço musculação, o meu corpo tende a diminuir de tamanho. Minha musculatura tende a diminuir de tamanho e eu tendo a ser mais franzino, certo? Então, basicamente, ele traz essa ideia a lei do desuso é isso.
De fato, se você analisar na natureza, estruturas que são subutilizadas, elas tendem a atrofiar, estruturas que são superutilizadas, elas tendem a se desenvolver. Se algum de vocês já quebrou perna, braço, qualquer coisa do tipo, teve que ficar com gesso lá uns 30 dias, vocês vão perceber que aquela perna, aquele braço que ficou engessado, ele fica mais fino do que o outro, certo? Então, essa questão do uso e desuso, ela de fato pode ocorrer, certo? Se por acaso vocês colocarem uma venda no olho e ficar um ano com essa venda no olho, vocês vão ficar cegos, tá? Porque é uma tendência das células da retina elas morrerem se não tiver esse estímulo da luz. Então, a questão do uso e desuso não é o problema. O problema é a herdabilidade dos caracteres adquiridos. Que o Platão utiliza isso, e outros pensadores posteriores ao Platão também, e o Lamarck vai recuperar isso também. Então, basicamente é o seguinte: o que significa herdabilidade de caractere adquirido? Então, imagine que eu fiquei lá com uma venda, fiquei cego de um olho. Eu adquiri esse caractere pelo desuso dele, né? Então, pelo fato do meu olho não estar minha retina não estar sendo estimulada pela luz, eu perdi as células da retina, então eu fiquei cego de um olho, do olho direito. Uma vez que eu herdo que esse caractere ele chega nesse estado de caractere que é a perda de visão, os meus descendentes vão herdar. Então, a partir de uma mudança que ocorre no corpo adulto, a geração seguinte, desculpa eu dar essa risadinha debochada, gente, mas é porque pra gente é meio absurdo, né? Pensar isso, porque é tão óbvio, né, que o caractere adquirido ele não é herdado, pelo menos o caractere morfológico, a gente vai ver que talvez algumas questões aí, a epigenética, por exemplo, um caractere adquirido ele pode ser herdado, né, mas não é um caractere morfológico. Geralmente algum tipo de marcador molecular, e aí você tem alguma enzima relacionada e pode ter efeitos principalmente em comportamento, né? Que é uma proposição que se tem aí, por exemplo, a evolução da homossexualidade, a evolução da violência, a evolução da inteligência, né? Que isso vai ficar para uma outra aula. Mas, pensando no caractere morfológico, isso soa até absurdo, né? E aí, pensando no Darwin, que aí eu quero mostrar para vocês o que diferencia, né? Porque digamos assim, o olhar do Lamarck para a evolução ele não foi tão bem aceito, do Darwin já foi mais aceito. A principal contribuição do Darwin para o pensamento evolutivo é a obra chamada Origem das Espécies, tá? Lá no Moodle eu coloquei o PDF dela, tá? A obra dele não tem direito autoral, ela é liberado em todas as línguas que ele já foi traduzido, tá? Esse livro. E aí eu coloquei a versão em português lá para vocês. Essa obra ela é extremamente importante para biologia evolutiva. E aí o Darwin traz uma série de questões, uma delas é que as espécies não têm forma fixa, ao contrário, por exemplo, do que o Conde de Buffon dizia. Ele dizia também que uma espécie evolui de outra em uma série de formas contínuas, que essa é uma proposição que ele traz na Origem das Espécies. E aí ele tem uma série de influências de diversos pensadores, mas ele vai obter os dados, né, que vão de alguma forma, ele vai obter as evidências que vão permitir com que ele proponha a teoria a partir da viagem que ele fez com o HMS Beagle entre 1832 e 1837. E aí, claro que tem digamos assim, um modelo de referência, é o modelo dos tentilhões, tá, de Galápagos. Então, basicamente, ele sai da Inglaterra, né, do Reino Unido, em 1831, e aí ele parte nessa viagem, né, ao redor do mundo. Ele é o naturalista, né, da embarcação, então ele coleta, faz muitas anotações. E aí nas Ilhas Galápagos, que fica nessa região aqui do Oceano Pacífico, ele vai coletar uma série de dados e esses dados que vão permitir com que ele faça a proposição da teoria de evolução por seleção natural. Vejam que ele passou no Brasil tanto na ida quanto na volta, né? Na ida, basicamente, ele passa na Bahia, no Rio, né? E na volta ele passa na Bahia. E depois ele retorna para a Europa. Então, na ida, ele passa na Bahia e no Rio de Janeiro. E na volta, ele só passa na Bahia, certo? Nessa viagem que durou 5 anos aí. Qual foi a grande questão lá para Galápagos? Galápagos é um arquipélago, né? Então são várias ilhas. Em cada ilha, a disponibilidade de recursos, né, botânicos era diferente. E aí o que ele notou? Que os pássaros que ocupavam essas diferentes ilhas, eles apresentavam também diversidade de bicos.
Eles eram todos muito parecidos, mas eles se diferenciavam pelo formato de bico. E ao analisar qual era o tipo de frutos, né, de alimentos disponíveis para esses pássaros, ele percebeu que os bicos eles eram compatíveis com o tipo de alimento. Então, a partir disso, ele propõe essa ideia de seleção natural, que o fruto exerce uma pressão seletiva que vai favorecer pássaros que têm bico mais apropriado para utilizar ele como alimento. Então, dependendo do tipo de fruto, pássaros que tinham bico apropriado para comer aquele fruto na ilha sobreviviam e aqueles que não tinham acabavam perecendo. E aí ele conseguiu estabelecer uma relação de qual foi o bico sujo primeiro, qual foi o bico sujo depois. Ele faz tipo uma organização filogenética. Não desenha isso, mas ele estabelece qual seria cada espécie, né, tinha um formato de bico e qual seria assim o bico X com o bico Y, eles são mais parecidos, então essas espécies aqui elas têm um grau de parentesco. Então, e aí ele percebe que isso tem a ver com a própria distribuição dos tentilhões ao longo das diferentes ilhas que formam o arquipélago de Galápagos, certo? Pessoal, entenderam essa questão que ele fez com os tentilhões, qual que foi as evidências que ele obteve e qual a conclusão que ele chegou a partir dessas evidências, ou querem que eu explique de novo isso? Sim, professor. Não sou confuso não, né? Porque aí eu tô pensando aqui, porque parece que pra mim ficou meio confuso, mas tá tranquilo para vocês. Não, tá tranquilo, tá bem explanado. Maravilha. Bom, e aí, né, que eu também coloquei para vocês lá no módulo da disciplina, né? O que vai acontecer aí é uma fofoquinha, digamos assim. A gente não pode atribuir a origem da teoria de evolução por seleção natural somente ao Darwin, tá? Pode ver que eu falei anteriormente do Wallace também. O que acabou acontecendo? O Wallace, ele escreveu um manuscrito, né, um artigo científico, e ele mandou para o Darwin para ele fazer a revisão do artigo. E aí, o que tinha nesse artigo, né, que é nessa tendência sobre a tendência da variação se diferenciar indefinidamente do tipo original. Ele escreveu esse manuscrito, mandou para o Darwin, e aí o Darwin percebeu que o Wallace ele tinha as ideias sobre seleção natural ali, que eram as mesmas ideias que ele estava desenvolvendo no livro A Origem das Espécies. Aí o que ele fez? Ele falou assim, chamou o Wallace para conversar e falou assim, Wallace, você também chegou às mesmas conclusões, você analisou um outro arquipélago, você analisou outro grupo de organismos, mas nós chegamos às mesmas conclusões. O que você acha da gente juntar, né, os dados seus com os meus e a gente propõe um único manuscrito? E aí a gente publica esse manuscrito. Aí esse manuscrito, que é esse sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação... nossa, a gente precisava pegar o título em português, que agora eu fiz confusão. Pessoal, de qualquer forma, eu não lembro agora o título em português, tá? Mas tá lá, eu coloquei a versão em português desse manuscrito, do Darwin do Wallace, e é esse manuscrito que, digamos assim, é a bibliografia de base para a teoria de evolução por seleção natural. O que vai acontecer é que o Darwin vai ampliar os argumentos na obra Origem das Espécies, que eu também disponibilizei para vocês lá no módulo da disciplina, mas esse é o artigo de base. Eu sugiro que vocês leiam o artigo. O artigo não é muito longo, né? A Origem das Espécies já é um livro um pouquinho maior, mas o artigo que tem lá do Wallace do Darwin, que foi traduzido, inclusive, por um professor da universidade que eu estudei, ele fez isso, acho que nos anos 80, se não me engano, ele fez a tradução para o português. E aí lá vocês vão perceber que tem essas ideias de seleção natural e que tem lá trabalhos com os tentilhões e tem informações com outras formas de outros organismos, que são as contribuições do Wallace. O Wallace, ele... não é que ele não continuou trabalhando com evolução biológica, na verdade ele se preocupou muito mais com de que maneira os padrões, né, biológicos se distribuem ao longo do globo terrestre, e aí ele propõe, né, que existem padrões biogeográficos de distribuição da vida. Então ele foi muito mais para uma questão biogeográfica da evolução do que uma perspectiva da evolução propriamente dita, né? Então Darwin ele acabou ao longo da vida dele inteira estudando e desenvolvendo raciocínio e trazendo argumentos
que de alguma forma validassem a evolução biológica, a questão teórica da evolução biológica. E o Wallace ele preferiu ter esse olhar mais biogeográfico, certo? Aí na disciplina que a gente vai ver no 8º período, a gente vai falar muito mais sobre o Wallace, tá? Porque a gente vai falar das regiões biogeográficas, quais são os padrões, né, que a gente espera para a região paleártica, neártica, a região paleotropical, a região neotropical, a região oriental e assim por diante, tá? Mas basicamente essa seria a obra, essa de 1859, né? Que é a publicação do Darwin com o Wallace, e aí depois, posteriormente, logo, assim, pouco tempo depois, o Darwin publica a Origem das Espécies, e aí, quando a gente fala em evolução por seleção natural em Darwin, geralmente a gente acaba associando com a Origem das Espécies, mas na verdade, a pedra fundamental da teoria de evolução por seleção natural tem a ver com o trabalho do Wallace e do Darwin, que é o manuscrito que foi escrito a 4 mãos, tá? Que eu coloquei lá para vocês no grupo da disciplina. Certo? Pessoal, dúvida? Pergunta? Pessoal, acabei tocando, eu não fiz nem intervalo, mas é porque falta pouquinho pra gente acabar. Tudo bem a gente tocar ou vocês querem dar uma paradinha? Eu acho que vai mais, no máximo, uma meia hora. Acho que não vai nem tudo isso. Agora que eu vi que é 9h04, eu me empolguei. Por mim, pode continuar, professor. Pode. Eu também acho que a gente tá no raciocínio, né? Aqui no presencial geralmente eu coloco alarme, então eu esqueci de colocar o alarme aqui. Eu me empolguei, aí você vai, né? Quando começa a falar dessas coisas eu me empolgo toda vez. Bom, e aí algumas questões. O Darwin, na Origem das Espécies, ele assume 2 premissas, tá? A premissa é que todas as espécies descendem de um ancestral comum, né? Ele traz essa ideia do ancestral comum e a evolução por seleção natural. Inclusive, a minha tatuagem, ela é essa ideia do ancestral comum que vai diversificar nas diferentes formas, que é a filogenia que aparece na Origem das Espécies. Que eu não consegui terminar. Na Origem das Espécies tem uns detalhes eu não consegui fazer, porque doeu tanto para fazer a tatuagem e eu não consegui terminar, tá? Então, a minha tatuagem é a filogenia do Darwin, mas incompleta, porque eu não dei conta por causa da dor. Um outro pensador na área de biologia evolutiva, que é o Mayr, inclusive ele é um dos pais, né, da síntese evolutiva, ele detecta não 2, mas 5 premissas, né? Obviamente que a ancestralidade comum, que ele chama de descendência comum, e a seleção natural, ele pontua essas 2, né, que são explicitamente apresentadas pelo Darwin, mas além disso ele traz outras, né? Primeiro, é admitir que a evolução é um processo, né, biológico. Porque até então, além do Lamarck, né, nenhum outro pensador tinha feito isso de forma tão consistente. Então, é importante que essa questão seja pontuada. Que as espécies mudam ao longo do tempo de forma gradual, e aí por isso que tem a ideia de gradualidade, até numa definição de evolução traz essa ideia de gradualidade, e que a especiação, né, o processo de formação de espécies, ela ocorre num nível populacional. Então, além da seleção natural e da ancestralidade comum, o Mayr percebe que o Darwin defende outras 3 premissas, mesmo que ele não traga isso de forma explícita, que é a evolução como tal, a gradualidade e a especiação, a formação de espécies a partir das populações. Certo? E aí, isso é básico, tá, pessoal? Mas nem o Lamarck nem o Darwin falaram de pescoço de girafa, mas como esse é um modelo que é usado em livro didático, é importante a gente falar sobre eles. Basicamente, a gente vai explicar como, do ponto de vista evolutivo, as girafas elas aumentaram, né, o tamanho do pescoço. Para o Lamarck, à medida que o acesso ao alimento dependia das girafas esticarem o pescoço, esse uso do pescoço para poder alcançar folhas mais altas fez com que o pescoço da girafa aumentasse de tamanho. Né? Por causa do uso, o pescoço aumenta, o descendente herda essa característica adquirida. Para o Darwin, a ideia é que numa mesma população de girafas existiam aquelas de pescoço curto e aquelas de pescoço longo. As de pescoço longo alcançavam o alimento, as de curto não. Então as de curto morriam de fome. Como as de pescoço longo elas conseguiam, né, alcançar alimento e sobreviver, então elas tinham mais chance de reproduzir. E aí no final do processo, né, ao longo de gerações, girafas de pescoço curto deixaram de existir e aí só sobraram as girafas de pescoço longo. E aí nesse sentido a gente consegue
diferenciar a teoria do Lamarck e do Darwin considerando 3 categorias principais: o meio, a origem das características e o que acontece com as características dos descendentes. Então, o Lamarck, ele assume que o meio cria necessidades. Para o Darwin, o meio ele tem um efeito de seleção natural. Para o Lamarck, as novas características elas são adquiridas pelo uso e desuso. Para o Darwin, as novas características elas são fruto da diversificação das populações, né? Ele não conseguia explicar, porque ele não conhecia a ideia de mutação, ele não conseguia explicar que a variação surge por mutação, mas ele conseguia entender que a variação já era intrínseca da população e não fruto, né, do estímulo do meio para as características. E o Lamarck dizia que a característica adquirida era transmitida aos descendentes. No caso do Darwin, os indivíduos que portavam características que tornavam mais aptos a sobreviver poderiam aumentar também a chance de reprodução. Então, elas eram transmitidas para os descendentes. Então, basicamente, quando a gente olha, né, as duas propostas de evolução, do Lamarck e do Darwin, a gente consegue diferenciá-las utilizando essas 3 categorias de análise, tá? O meio, as características e a produção de descendentes. Em relação ao Lamarck e Darwin, ficou claro entender a contribuição de cada um deles para o conhecimento sobre a evolução. Sim. Sim, professor. Obrigado, pessoal. Deixa eu passar para o próximo. Bom, isso aqui, na verdade, eu vou deixar para detalhar em um outro momento. Obviamente, quando o Darwin propõe a teoria evolutiva dele, ele abre um precedente para os cientistas, né, que que sentiam que as espécies mudavam ao longo do tempo, eles proporem também teorias. E é claro que novos conhecimentos foram sendo acrescentados, né, àqueles conhecimentos do Darwin, e aí algumas teorias foram propostas pós-Darwin, tá? Uma dessas teorias é o neolamarquismo. E aí essa teoria ganhou uma certa força, é como se o trabalho do Lamarck fosse revisitado, e aí houve uma certa defesa que as características adquiridas poderiam ser dadas. O problema é que todos os experimentos que envolviam característica adquirida indicavam que não tinha herdabilidade, né? Mais recentemente, o que se sabe é que, eventualmente, alguns genes podem ser ativados e inativados pela ação de grupos orgânicos, né, tipo grupos metil, grupos acetil, e essa marcação, que não é genética, ela é epigenética, ela é de fora do gene, ela pode ser transmitida para a geração seguinte. Então, essa característica adquirida, que é a marcação para os genes funcionarem ou não, ela pode ser transmitida para a geração seguinte. A questão é que, até onde se sabe, o número de gerações que essa marcação fica não é muito grande. Então, parece que, dependendo do grupo, pode ser de 5 a 10 gerações. Para que tenha um impacto evolutivo, e aí a gente até propõe uma forma de evolução, né? Utilizar uma ideia neolamarquista como uma forma de evolução, essas marcas, né, adquiridas, elas deveriam ser mantidas por muito mais gerações do que 10. Né? Senão a gente não consegue ter um resultado evolutivo de fato. Então ainda é discutido até que ponto a evolução pode ocorrer de forma lamarquista. Mas no período do pós-Darwin, houve aí as teorias de Lamarck, elas foram recuperadas, mas sem muito sucesso, porque cortava rabo de ratinho, colocava ratinho para cruzar, aí nascia ratinho com cauda, aí pegava esses ratinhos que nasciam, cortava as caudas deles, colocava eles para cruzar, aí continuava nascendo ratinho com cauda. Fizeram experimentos desse tipo assim, a rodo, e todos eles o resultado era o mesmo. Ratinhos com rabo cortado não produziam ratinhos sem rabo. Era necessário que os rabos fossem cortados de novo. Né? Então, o caractere adquirido, perda de rabo, perda de cauda, não era transmitido para a geração seguinte. O Hiatt, ele propõe a ortogênese, que também é chamada de evolução progressiva. Nessa proposta, ele assume a ideia que há um aprimoramento dos caracteres ao longo da evolução. Porém, quando a gente vai analisar, né, nas diferentes formas de vida, não necessariamente há um aprimoramento. Tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa nos vermes, né, por exemplo, plateumintos.
Se a gente comparar uma planária com uma tênia, o que vai acontecer é uma perda de complexidade. Então, essa ideia de evolução progressiva parece que ela não é muito apropriada, certo? Então, essa ideia da ortogênese ela foi superada rapidamente. Essas duas últimas, né, o mutacionismo e o saltacionismo, elas foram propostas em virtude da descoberta das mutações. Quando o processo de mutação foi descoberto no começo do século XX, a ideia é que o principal mecanismo evolutivo era a mutação. Então, tanto o mutacionismo quanto o saltacionismo, eles propõem que a ocorrência de uma mutação que provoca uma quantidade grande de mudanças poderia produzir espécies novas. Só que do ponto de vista da realidade, mutações que têm efeito muito amplo, elas tendem a levar à eliminação do organismo e não à manutenção deles, certo? Então, essas teorias, na verdade, elas ganharam força, mutações e saltacionismo, porque elas foram propostas no contexto da descoberta das mutações. Então, aquilo lá foi tipo uma modinha, sabe? Então, essa mutação foi descoberta, então a gente sabe que os organismos eles variam, porque a informação genética deles varia, né? Então, esse processo tem a ver com a evolução, então ele é o processo mais importante. Mas aí, à medida que os estudos vão avançando, propor a ideia de evolução por seleção natural, ela continua sendo mais probabilística e mais provável e mais comprovável do que essas outras. E aí, claro, né, tem todas essas teorias pós-darwinianas até que durante a Segunda Guerra Mundial, entre os anos 40 e 50, houve uma proposição, um consenso, de que a ideia de seleção natural com a ideia de mutação, ela poderia explicar a evolução, que é aquele fluxograma que eu apresentei para vocês, tá? No comecinho da aula. Que a variação surge por mutação e a seleção natural modela essa variação, mantendo organismos ou extinguindo eles. Essa primeira proposição de seleção natural com mutação, ela foi chamada de neodarwinismo. Vocês vão perceber que se vocês forem estudar pelo Ridley, por exemplo, ele vai dizer que o neodarwinismo é igual à teoria estética evolutiva. Na verdade, o que vai acontecer é que a primeira proposição de síntese evolutiva, ela foi chamada de neodarwinismo porque essa teoria expande o conhecimento da origem da variabilidade, que era uma coisa que o Darwin não conseguia explicar, né? Então, ela associa a ideia de origem da variabilidade, que é por mutação, com a ideia de seleção natural. Por isso que é chamada de neodarwinismo. E aí, como ela foi a primeira etapa para a síntese evolutiva, então alguns autores trazem isso de forma ligeiramente equivocada, tá? Que neodarwinismo e síntese evolutiva é a mesma coisa. Na verdade, o neodarwinismo é uma primeira etapa para a consolidação da síntese evolutiva, certo? Durante essa proposta, né, de síntese evolutiva, vários autores participaram do processo, né, o Fischer, Haldane, Wright, o Ktevrikov, Dobzhansky, o Mair, Stebbins, Simpson, Hensch, Huxley. Então, vários participaram, tanto da área de paleonto, quanto da área de genética, quanto da área de sistemática. E um deles se destaca porque ele traz uma frase que talvez vocês já tenham escutado no curso de biologia, que nada faz sentido em biologia a não ser a luz da evolução. Quem fala isso é o Dobzhansky. E ele foi um dos grandes contribuidores da síntese evolutiva, lá dos anos 40 e 50. Aí, basicamente, o que a síntese evolutiva propõe? Primeiro, né, a síntese evolutiva, ela utiliza conhecimentos anteriores do Darwin, que é a evolução por seleção natural e ancestralidade comum, utiliza as ideias do Mendel, que há a variação entre os organismos, essa variação ela é codificada por fatores, e que aqueles fatores, conforme o estímulo do ambiente, eles podem produzir variações, e aí a gente chega depois, não a partir do Mendel, mas posteriormente o conceito de genótipo e fenótipo, e a descoberta das mutações pelo Morgan, tá? Então você tem o Morgan e pelo De Vries. Então você tem aí essa bagagem, né, de conhecimento anterior, e aí o que se fez? Vamos então partir desses conhecimentos, vamos organizar isso e tentar propor um arcabouço teórico para propor uma teoria evolutiva, né, que é chamada de síntese evolutiva ou teoria sintética evolutiva. Primeiro é que a característica morfológica que os organismos apresentam, apesar delas terem, né, um referencial
na informação genética, essa característica pode se diferir, né? Por exemplo, um organismo ele pode ter um gene para crescimento, mas se ele não for exposto aos nutrientes durante o crescimento, ele não vai chegar ao fenótipo máximo de altura, por exemplo, uma planta. Uma planta que não tem acesso a nutriente, ela pode ter o gene para chegar ao 1,5 m, mas se não tiver os nutrientes suficientes, apesar de ter os genes, ela vai chegar a 1 metro de altura, por exemplo. Certo? Então, fenótipo difere de genótipo. Que as características adquiridas não são herdadas, então isso que o Lamarck propunha na ciência evolutiva, isso aí foi totalmente superado. Que as variações hereditárias elas são codificadas por informações contidas nas células que são chamadas de genes, que o Mendel chamava de fatores hereditários, e aí durante a proposição da síntese evolutiva já é utilizada essa nomenclatura genes, que os genes eles podem ter variações, né, produzidas por mutações, e isso dá origem aos alelos, que esses diferentes alelos eles podem se reorganizar a partir de eventos de recombinação, né, e isso ampliar o poder das mutações. Na aula de origem da variabilidade eu vou falar bem mais sobre mutação e recombinação, tá? Aqui é só mais para vocês entenderem aí a contribuição. Que é a mudança evolutiva populacional, mais uma contribuição do Darwin, né? E que as modificações das proporções gênicas das populações podem ocorrer de forma aleatória, que é o caso da deriva genética, que a gente também vai ter uma aula só sobre isso, ou de forma não aleatória, e aí tem relação com a questão de um caractere que possibilita a sobrevivência e a produção diferencial, e aí, no caso, seria a seleção natural o mecanismo relacionado. E que a seleção natural seria o principal mecanismo evolutivo nas mudanças das populações. Isso aqui é uma, digamos assim, um apanhado geral, tá? A genética de populações, ela contribui com a ideia do fenótipo-xenótipo, as características herdadas, genéticas adquiridas não são herdadas, que as variações hereditárias são condicionadas nos genes, que as mutações elas geram a variação dos alelos e que a recombinação amplia o efeito da variação por mutações, que são esses itens aqui que eu falei, os 5 primeiros itens, né? A genética de populações, ela contribui com a ideia que é a mudança evolutiva populacional, que as modificações nas proporções gênicas podem ocorrer por deriva ou por seleção e que a seleção natural produz as mudanças evolutivas substanciais. O Dobzhansky, ele trabalha principalmente nessa ideia da genética de populações, tá, pessoal? Agora, quando a gente pensa em geneticismo de população natural, que é o caso do Dobzhansky também, que a seleção pode alterar drasticamente fenótipos populacionais, né? Quando eu falei para vocês, né, que a questão de ser menor ou ser maior, dependendo do tipo de ambiente, ser maior é mais adaptativo, ser menor é menos adaptativo. Então, a seleção poderia, mesmo que não altere o genótipo, pode alterar o fenótipo, mantendo, né, essa variação possível de fenótipo para o mesmo genótipo. Que as populações naturais elas têm variação genética, basta olhar para nós, né, todos nós somos diferentes. Que populações geográficas são geneticamente diferentes e que a maioria das diferenças entre populações e dentro das espécies tem base genética. E que a seleção natural é um mecanismo que acontece em alta frequência nas populações naturais. A gente vai ver que isso depende de qual nível que você está analisando. Se for no nível fenotípico, beleza, mas se for no nível molecular, talvez a deriva genética seja mais importante do que a seleção natural. Certo? A sistemática, né, que aí a gente já começa a ir mais para... A gente vai sair da área de genética e mais para a área da ecologia, principalmente, né? Que as diferenças que a gente detecta entre populações geográficas, geralmente elas estão relacionadas às adaptações para aquelas regiões geográficas onde cada população existe, que espécies diferentes apresentam conjuntos genômicos diferentes, ou pools, né? Antigamente eu utilizava o termo pool gênico, mas hoje a gente usa mais o termo genoma, tá, gente? Então, quando vocês virem essa palavra pool gênico, isso é o que atualmente é chamado de genoma. Que as espécies, elas a gente pode chamar de espécie entidades que têm isolamento reprodutivo,
e que muito frequentemente o isolamento geográfico pode ter como consequência o isolamento reprodutivo. Na aula de especiação a gente fala mais sobre isso, tá? E que existe uma gradação nas características fenotípicas dependendo do tipo de ambiente, certo? Pessoal, nossa, agora eu acho que eu peguei e desembestei, né? Vocês entenderam as contribuições dessas diferentes áreas para a síntese evolutiva? Ou tem alguma coisa que vocês ficaram um pouco perdidos por causa de terminologia? Nossa, eu liguei a quarta marcha e fui, né? Ou tá dando para entender, ou vocês estão um pouquinho. Porque mesmo que vocês estejam um pouquinho assim, inseguros e tal, na verdade a gente vai ver todas essas questões aí ao longo do semestre, tá? Porque a gente vai discutir cada mecanismo evolutivo, mas eles foram todos organizados, né, dentro da síntese evolutiva. Mas está dando para entender que assim, diferentes áreas trouxeram diferentes contribuições para o que a gente chama hoje de síntese evolutiva? Pessoal, tá tudo bem? Não tá Pra nada mim tá bem. tranquilo, pessoal. Tudo ok. Tá beleza. Beleza, então eu vou continuar, tá, pessoal? Bom, aí a paleontologia, que foi a questão, né, dos fósseis que o Silvano trouxe, que acho que é impossível a gente pensar em evolução e não pensar em paleonto, as contribuições da paleontologia. Uma questão importante é que o registro fossilífero é incompleto. Por que é incompleto? Nem todas as formas de vida que passaram pela Terra, elas têm registro. Depende de uma série de fatores, né, para que isso ocorra. Então, isso torna essas informações do passado incompletas. Uma coisa importante que o registro fossilífero traz é que a diferenciação de um grupo para outro pode ocorrer de forma mais rápida do que esperado, porque o Darwin ele dizia que a mudança era lenta, mas o registro fossilífero indica que às vezes a mudança ela é rápida, apesar dela ser gradativa, certo? E que o registro fossilífero ele é coerente com a mudança evolutiva, então ele é talvez uma evidência tangível mais importante, né, da evolução. E é claro, né, pessoal, a gente viu essas contribuições, e aí eu vou mostrar um mapinha no final que a gente sintetiza a ideia a ciência evolutiva pode ser sintetizada num esquema pensando a evolução ocorrendo pela ação de 5 fatores principais, tá? E aí, claro que esses fatores eles foram pensados a partir da contribuição dessas diferentes áreas de conhecimento. A ciência evolutiva ela foi proposta nos anos 50. Obviamente que dos anos 50 para cá, muita coisa aconteceu. E aí o que se descobriu, por exemplo? Quando a ciência foi proposta, o DNA não era conhecido ainda, tá, gente? Por isso que eles utilizam o termo pool gênico. Porque o DNA só vai ser descoberto em 1953. Não ele vai ser descrito, né? E relacionado com a questão da hereditariedade só em 53. E esses diferentes conhecimentos do material genético, eles vão ampliar o conhecimento a respeito da evolução no nível gênico. Porque o que vai acabar acontecendo é que durante a síntese evolutiva, basicamente o que se traça, né, é uma ideia para evolução fenotípica. Então o olhar é muito para evolução fenotípica, mas mas considerando a questão da importância dos genes, né, para essa mudança fenotípica. Com o avanço do conhecimento sobre o DNA, e a evolução passa a ter um olhar mais cuidadoso a respeito da importância da mudança do DNA para a evolução. Outra coisa também, há uma contribuição da ecologia, mas muito na vertente da sistemática, né? O que vai acontecer é que depois outras áreas da ecologia vão ganhar espaço, que é o caso, por exemplo, da ecologia comportamental, da biologia reprodutiva, e essas ideias vão ser incorporadas também ao que a gente chama de teoria de evolução, né? Teoria evolutiva ou biologia evolutiva. Também os mecanismos evolutivos que estão relacionados à evolução nas populações em espécie também eles vão ser melhor elucidados pós essa síntese. Como grupos maiores, né, que é o caso de ordens, reinos, famílias, como que eles evoluem, também isso acaba sendo melhor compreendido numa área do conhecimento chamada macroevolução. E
um aspecto que foi sequer cogitado durante a ciência evolutiva, que é qual o papel da biologia do desenvolvimento para evolução, para a biologia evolutiva. Algum desses temas aqui pós-síntese, a gente vai ver durante a disciplina de princípios evolutivos, outros, como é o caso da macroevolução e do evo-devo, tá? A gente chama dessa relação biologia do desenvolvimento e biologia evolutiva, a gente utiliza essa terminologia carinhosa, tá? Que é evo-devo. A gente vai ver isso na disciplina do 8º período, certo? Mas esses outros aspectos aqui a gente vai ver alguns deles, né? Muitos deles ao longo da disciplina. E aí, para finalizar, quando a gente pensa em evolução, a gente tem que pensar que a evolução é um processo biológico que ocorre pela ação de 5 principais mecanismos evolutivos. 2 deles estão relacionados à origem da variabilidade, que é a mutação e a recombinação. Então, a variação que existe nas populações ela vai ocorrer a partir da ação da mutação e ou da recombinação, que essa variação está sujeita, né, à modelagem por ação de mecanismos aleatórios, que a gente vai chamar de deriva genética, ou não aleatórios, que estão relacionados às adaptações, e a gente chama de seleção natural. E ainda que a variação genética que surge numa população, ela pode ser intercambiada de uma população a outra a partir do movimento, né, dos organismos ao longo da paisagem geográfica. Então, por exemplo, um determinado alelo que surge na população A, ele pode chegar até a população B, porque indivíduos da população A que tenham aquele alelo A, eles podem migrar, chegar até a população B, se reproduzir ali e transferir para a geração seguinte aquele alelo que só tinha na população A, certo? Que é o fluxo gênico. A gente vai ter, na nossa próxima aula, vai ser sobre evidência evolutiva. Mas as próximas, a gente vai discutir todos os mecanismos evolutivos, tá? Então a gente vai ter aí uma aula, tirando a mutação e recombinação que a gente vê junto, né? A deriva, o fluxo e a seleção a gente vai ver em aulas separadas, certo? Aí eu não vou entrar nesses detalhes, mas basicamente aqui são os capítulos que eu usei como referência básica. Os slides estão disponíveis, tá? Lá no Moodle da disciplina. A mesma coisa vai acontecer com as próximas aulas. E aí eu abro para vocês, tá? Desculpe, gente, eu senti que eu meio que dei uma acelerada nesse final. Mas vocês conseguiram entender alguma coisa? Tem alguma coisa que não ficou muito clara? Vou abrir para vocês falarem agora. E desculpem eu ter acelerado. Eu acabei, acho que meio que eu liguei a quarta marcha e fui embora, né? Professor, eu acho que o material ele é de fácil compreensão. Claro que agora tá sintetizado, mas quando a gente vê tópico por tópico, aí a gente consegue abranger de uma maneira bem mais ampla, né? Mas eu gostei. A ideia é essa mesma. Essa aula, a ideia é que vocês tenham assim, uma ideia geral do que a gente vai ver ao longo do semestre e vocês entenderem como que foi esse processo de consolidação do conhecimento sobre biologia evolutiva para chegar até esse momento que nós estamos, tá? Se vocês conseguiram pelo menos assim, entender como que foi esse processo e pelo menos algumas coisinhas vocês lembrarem, isso vai ajudar bastante nas aulas posteriores, tá? Que aí, claro, que se vocês estudarem depois semana que vem, professor, eu estava estudando, fiquei com dúvida, revi os slides, ou eu vi uma das videoaulas lá que você gravou desse tema, e aí eu fiquei com dúvida em tal coisa. Não tenham vergonha de perguntar, tá? Inclusive, vai ser uma das coisas que eu vou perguntar para vocês, se vocês querem falar alguma coisa da aula anterior, tal, eu sempre vou fazer isso. Mas se vocês tiverem alguma questão agora, também pode ficar à vontade. Não? Luiz, eu tenho uma, mas esse encontro ele foi gravado? Não, né? Deixa eu confirmar aqui, eu usei o OBS para gravar, tá? Sim. Tá. Foi. Eu posso disponibilizar para vocês lá, tá? No módulo 1. Eu posso colocar essa gravação lá, tá? Sem problema. Ele foi. Deixa eu até parar a gravação dele.